Mas a gente tem uma informação que é do Douglas Demoliner, que trouxe hoje que Alexandro Bernabei, assim como Rohel e Fernando, serão relacionados para o jogo de amanhã. O Internacional amanhã enfrentando em casa a equipe do Juventude. Que, cara, a gente tinha já a informação e a expectativa, né, negativa para o retorno do Bernabei, porque o que a gente ouviu do Internacional na última semana é que o Bernabei, por ter chegado depois, ele não tinha condições físicas ainda de jogar esse jogo contra o Juventude. Porém, todavia, entretanto, né, a causalidade do acidente de trabalho aí do Bruno Gomes, né, essa lesão dele, vai fazer com que a gente fique sem lateral esquerdo, só com o Pablo. Porque o Aguirre vai ter que jogar na lateral direita. O Aguirre começou os 2 primeiros jogos do ano na lateral esquerda, acabou indo para a lateral direita nos 2 em função de problemas do Bruno Gomes. Primeiro, uma forte caganeira. Segundo, uma lesão gravíssima. E agora a gente precisa ter o lateral esquerdo. Vocês acham que o Bernabei ele vai ser relacionado e vai ser titular? Ou que por não ter essas condições ideais ainda, a gente vai com o Pablo titular e o Bernabei entra no decorrer do jogo? Eu acho que talvez o Inter vai seguir uma tendência de no Beira-Rio escalar os jogadores mais propensos a lesionar. Eu acho que o Inter talvez use essa estratégia, dependendo, claro, de como correr o Campeonato Gaúcho, se correr dentro do planejamento do Inter, lógico. Mas talvez o Inter, eu vou pegar talvez o Fernando como o grande case disso tudo. Talvez o Fernando jogue só as partidas no Beira-Rio inicialmente, até pegar o ritmo de jogo, até a fase decisiva do Campeonato Gaúcho para poder jogar fora. Poupar dos gramados mais ruins, né, das viagens desgastantes, acho que isso pode acontecer. O caso do Bernabé era um caso contratual mesmo, né? Eu acho que também teve aqui uma questão de retreinamento, ele deve ter voltado depois de todo mundo, né, porque não podia treinar, não estava com um contrato, então nem poderia ir trabalhar, pois não tinha um contrato. Então eu acho que o Bernabei deve jogar, porque se ficou de fora no jogo contra o Guarani, não seria o perfil do Bernabei ficar fora do jogo contra o Guarani, então acho que sim, ele deve, se for relacionado, deve ir para campo com certeza, não sei se como titular, mas certamente ele vai pintar em campo, vai pintar no campo, já fez vídeo chamando a torcida, então certamente vai sim para jogo o Bernabei. Agora, com relação aos outros, eu acho que vai ser isso. O Roger Machado vai escalar o que dá para escalar de melhor nos jogos do Beira-Rio, nos jogos fora. Quem tiver melhor vai acabar indo viajá-lo. E aí, André? Eu acho que o Inter tem que jogar com o que tem de melhor e de mais potente para ganhar. Não só porque o Inter enfrenta aí uma seca de vitórias que começou nos derradeiros jogos do Brasileiro do ano passado, passou pelo amistoso e pelo primeiro jogo oficial do ano, mas porque o Gauchão só tem 8 rodadas esse ano e depois do jogo contra o Juventude terá andado já 25% do campeonato. Não dá para atrasar muito assim que o Inter dispute a cabeça do seu grupo, né, dos 4 do seu grupo. Hoje o Caxias lidera com 3 pontos, o Inter está em segundo ali com 1 ponto. O Inter precisa logo pontuar e vencer, porque é inadiável vencer o Campeonato Gaúcho. E acho que a pressão vai ficando maior. O Inter não, nos últimos anos, e isso inclui o ano passado, não tem respondido bem aos momentos de pressão. Então, quanto antes a gente tiver sem estar tão pressionado, melhor. Então essa é a minha preocupação e eu, se fosse Roger Machado, jogaria com que pudesse de melhor escalar por quantos minutos fosse. Desde que, claro, não seja... Eu acho que a questão do Bernabei não é tão lesionável, não está voltando de lesão, está só numa questão física. Então acho que é momento de colocar Bernabei, e aqui também já faz minha sugestão. Próxima vez que forem botar um card, como está aí na thumb da live de hoje, botem ele em trajes de praia com Lucas Alenogari e Lua Santos. A gente já fez umas 4 ou 5 thumb com essa foto isso, aí. Eu sempre prefiro. Sim. Ô, Gabriel, eu vou te pedir rapidinho pra gente fazer um resumo, uns destaques da equipe do Juventude que enfrentará o Internacional amanhã. E daqui a pouco a gente vai trazer também uma informação sobre o próximo jogo do Inter, o jogo contra o São José. Perfeito, né, Lucão? Vale lembrar que assim, o Juventude que a gente vai enfrentar
amanhã é diferente do Juventude que terminou a temporada passada, porque o Juventude sofreu uma certa reformulação na sua defesa. Vamos começar pelo goleiro, o Gabriel Vasconcelos, que é importante destacar que ele foi muito bem ano passado, inclusive é o goleiro que pega o pênalti, aquele pênalti que ninguém precisa falar, mas é ele que defende, que faz uma baita temporada pelo Juventude. Ele foi pro Vitória e era um cara importante na defesa do Juventude, teve bons números no Campeonato Brasileiro e fez parte da campanha que manteve o Juventude na Série A. A defesa do Juventude não teve só ele como desfalque, teve o João Lucas, que foi pro rival, né, que pertencia ao Santos e que agora tá no Grêmio, Danilo Boza, que deve ser a venda mais cara da história do Juventude, a transferência mais cara envolvendo o Juventude na história, deve estar indo para o Japão. Ele já se despediu da torcida, ele já fez um post de despedida e está indo ao Japão. Lucas Freitas também, que se destacou, Marcos, que era um baita no zagueiro, gostava muito dele, inclusive eu gostaria que ele fosse o Kaique Rocha da janela, o zagueiro como oportunidade para compor elenco, porque eu acho ele inclusive mais jogador que o Kaique. Ele foi pro Vitória. Mas bom, o Juventude jogou na estreia após essa breve introdução, né, das mudanças, principalmente na defesa. O Juventude já fez a sua estreia também no Campeonato Gaúcho, né? Venceu o Ipiranga por 2-0. Foi um jogo onde o Juventude foi sim superior ao Ipiranga. Os números até mostram um certo equilíbrio, mas o olho ao score, que é a minha métrica preferida de analisar futebol, que é com o olho, de fato, olhando, mostraram um Juventude muito superior, 2-0, 2 gols de Gilberto. O Gibagol, que jogou no Inter há 12, 13 anos atrás, e que que acrescenta um perigo a mais pro jogo, né? Que é a famosa lei do ex. Então, olho no Gilberto. Um ponto interessante que eu gostaria de destacar, outros dois jogadores desse time do Juventude que vem num 4-1-3-2, que para quem não tiver lembrado, é o esquema base dele, Tchatcho Kudê. Então é para lembrar daquele um volante, os 3 ali e os 2 atacantes. Gostaria de destacar a mudança de posição do bom atleta Luiz Mandaca. O Mandaca foi importante na campanha da Série B, quando o Juventude sobe, ficou para a Série A, ele foi reserva. Ele entrou em quase todos os jogos do último brasileiro. Ele jogou 30 jogos, foi titular em 10. Então, esses outros 20, ele participou bastante da campanha do Juventude na Série A. E é um bom meio-campo, um bom volante, mas que estreou no Gaúcho como atacante ao lado do Gilberto. E foi bem no jogo. Foi bem, jogando ao lado do Gilberto, não teve essa mudança de posição. E outro jogador do Juventude que vale destaque é o Enio. É o meia-direita jovem. Ele disputou a última Série B pelo Amazonas. Ele tem 23 anos, é um cara de muita velocidade, muito drible. É um jogador bem perigoso ali, que vai cair pelo lado do Bernabé, joga pelo lado direito. Ele é das categorias de base do Botafogo, surgiu, foi emprestado. Eu vou até buscar o nome do time que eu não tenho de cabeça aqui, tá? Eu tenho aberto aqui o time, que é o time do Textor na Bélgica. É o Molenbeek, que até para onde o Cláudio Caçapa foi quando sai do Botafogo. Ele vai pro Molenbeek, o treinador, o Cláudio Caçapa. Ele foi para lá, voltou ao Brasil, foi emprestado para o Amazonas e agora foi repassado ao Juventude. É um bom jogador, olho nele, muito perigoso, muita velocidade e muito bom no 1 contra 1. Perfeito, valeu, Gabriel. Juventude que ganhou de 2-0 do Ipiranga de Erechim, né? Exato, com 2 gols do Gilberto aí, já começou. E foi um bom resultado pro Inter, né? Porque o Ipiranga é do grupo do Inter no Campeonato Gaúcho. Agora com esse formato, tu não tem mais o confronto direto, fica difícil de tirar pontos dos teus adversários. Então a gente contou com a solidariedade do Juventude nessa primeira rodada. Já que o Inter não se ajudou, o Juventude foi lá e fez o serviço que tinha que fazer no Ipiranga. Isso é uma das coisas que esse Campeonato Gaúcho tem de particularidade, né, André? Esse formato novo. Esse formato onde tu não tira pontos de quem tá no teu grupo. Tu tem que ficar secando pra caralho. André, como é que tu tá pra estreia do Internacional no Beira-Rio neste Campeonato Gaúcho? Tô pronto. Tô mais, assim, preocupado do que empolgado. Essa é a verdade. Não pela estreia em si, mas porque eu esperava um Inter mais pronto nesse início de temporada. Acho que o Inter, como que se desmobilizou depois do Campeonato Brasileiro, além de não ter trazido jogadores para a temporada de 2025, não reforçou efetivamente seu elenco. Tu vê que o Inter fez uma coletiva para anunciar Kaique Rocha. O Inter acabou se desmobilizando, essa polêmica do Vitão, do Thiago Maia, a questão das lesões. Acho que o Inter acabou se desmobilizando para o início de 2025, me preocupa bastante. Eu tenho dito que o Campeonato Gaúcho é o campeonato mais importante do ano por tudo que simboliza,
impediu o adversário de ser octa, por tudo que simboliza o Inter estar 8 temporadas sem ganhar um título. Eu esperava do Inter, nesse início de ano, mais tesão e mais mobilização. Infelizmente, não tenho visto nenhum dos dois por parte do clube. Isso me preocupa. Institucionalmente, o Inter não estou vendo nem com tesão, nem com a mobilização que eu esperava para o Campeonato Gaúcho. Luan Santos, como é que tu tá pro primeiro jogo de Gauchão no Beira-Rio 2025? Ah, cara, eu fico sempre empolgado, né? Numa véspera de jogo no Beira-Rio, véspera de confraria, véspera de ver o torcedor colorado, eu fico sempre empolgado. Mas agora, com relação ao jogo e a expectativa, é difícil a gente saber algum resultado, porque Inter e Juventude do ano passado foi o grande clássico, né? Ano passado o Inter e Juventude rendeu... Já que o Grenal não deu pro cheiro, né? Mais ou menos por aí. Pra ser rival, né? Mais ou menos por aí, mas Inter e Juventude no passado deu o que falar, nos 2 semestres do ano, inclusive. Mas eu acho que o Juventude vem diferente daquele Juventude do ano passado, principalmente pelo fator Roger Machado, que agora tá aqui com a gente, tá do nosso lado. Então, é óbvio que a expectativa é uma vitória pro jogo de amanhã, que o Inter vai aos poucos retomando seu bom futebol, vai aos poucos retomando o ritmo, mas muito importante, que vença, que faça os 3 pontos. Hoje o Inter não é líder do grupo, e eu acho que eu brinquei, não lembro com quem que eu brinquei, acho que foi com o Tainan, que eu falei, olha, o Caxias depende só de si para se classificar, porque o Caxias ganhou a primeira rodada, se ganhar todos os jogos até lá, o Caxias está classificado, porque só passa o primeiro do grupo. Então, assim, brincadeiras à parte, o Inter não pode estar atrás do Caxias já na segunda rodada. O Caxias vai pegar o Grêmio, inclusive, uma grande chance de perder pontos, né, já na partida de domingo que eles têm contra o Grêmio. Então, cara, o Inter tem que pensar primeiro em ganhar os seus jogos dentro de casa e fora de casa fazer o máximo de pontos possíveis, porque como o André falou, são só 8 rodadas e depois de amanhã serão 25% do campeonato já discorrido. Não dá para ratear com essa fórmula, Lucão.